Olá, minha gente! Então, a aula de hoje, um tema intrigante, muito instigante, que realmente diz respeito a muitos seres humanos desse nosso universo, que é o tema do medo. É a segunda aula prometida, a primeira foi sobre a ansiedade e a segunda agora sobre o medo. Me acompanhe durante 25, 30 minutos e vamos junto! O primeiro dado a ser comentado aqui é que, em maior ou menor grau, praticamente todos os seres humanos do planeta Terra vivem um grau de medo. Existe desde o medo patológico, do medo neurótico agudo, até o último reduto do medo, que é o temor de alguma coisa. Mesmo quando as pessoas estão indo muito bem, lá no fundinho existe alguma coisa que sussurra medo. Então o medo é um sentimento, é uma emoção realmente universal. E nós podemos fazer um questionamento muito interessante aqui. Será que o medo, de qualquer natureza que ele seja, ele é próprio da natureza humana, do íntimo humano, da alma humana? Ou será que ele é um fenômeno histórico, cultural, social, de outra natureza, como um enxerto, como uma prótese? O que será que é o medo, certo? Porém, se ele é um fenômeno muito universal, é de se questionar mesmo o que existe por trás dos bastidores, certo? Então, nessa aula aqui, eu quero tratar de alguns aspectos. Obviamente que não pretendemos esgotar o assunto, porque seria utopia, né? Mas vamos tratar de algumas questões muito interessantes e talvez inéditas, hein? 3 aspectos sobre o medo inicialmente. Existe um tipo de medo que é um medo providencial, certo? O medo providencial é a nossa essência, a nossa natureza, o nosso íntimo positivo, verdadeiro, que ele nos alerta frente a uma situação que pode estar por acontecer e que nós não estamos percebendo. É muito comum nós estamos indo por algum lugar, saindo de casa, andando de carro, e algum sutil e estranho medo acontecer. Nós não percebemos nada, não temos visualização de perigos, mas é plenamente possível que aconteça alguma coisa em seguida. Portanto, existe um medo providencial que ele é positivo e que ele é próprio da natureza humana. Então, já responde um pouco se o medo é um medo simplesmente implantado ou se o medo é um medo também natural. Não, existe um medo que é um termômetro, que é uma bússola muito interessante, que seria muito importante nunca perder de vista e nunca perder essa sensibilidade. Quanto mais sadia for a pessoa, sadia em termos orgânicos, emocionais e psíquicos, tanto mais ela tem esse medo, esse termômetro natural, providencial à disposição. Esse é o primeiro tipo de medo que não precisa nos delongarmos aqui, certo? O segundo tipo de medo que eu vou comentar aqui, também de passagem, é o medo patológico. Existe realmente medo patológico que é muito conhecido no mundo da psiquiatria, da psicologia, do mundo da clínica, da medicina, que é as fobias, ou o pânico, medos agudos, imotivados, inclusive, sem razões. É totalmente um problema psicológico, emocional, uma estrutura interna, consciente e inconsciente, que, por razões explicáveis ou inexplicáveis, elas se desencadeiam e a pessoa sofre, de fato, surtos de medos realmente muito agudos. Mas o pânico, por exemplo, ou algum tipo de fobia, ou a maioria das fobias, eles são próprios de pessoas ditas também normais, que são pessoas normais, ditas sadias, que transitam em qualquer campo profissional, liderístico, social, etc., mas que existe um gatilho, existe um problema do medo, que são fobias. É a fobia do escuro, fobia da cobra, fobia da aranha, fobia de estar no mundo aberto, livre, muitas fobias. Então, é interessante perguntar-se quais são as causas dessas fobias, até onde que elas nascem. Porque além do medo providencial, que é um termômetro da natureza, eu já sei disso por estudo de quase 5 décadas e com milhares de pessoas que eu atendi e muitos colegas de trabalho do mundo inteiro, que o medo, fora o medo providencial, ele não existe na pessoa eminentemente sadia, certo? E esse providencial ele se faz presente sempre que você estiver na iminência de algum perigo, certo? Então esse medo, digamos, neurótico, esse medo, a fobia, o pânico, que pode ser tratado, de fato, e pode ser resolvido, e em muitos casos até com facilidade, é digamos, um tema
que empenha muita gente. Mas o medo patológico e neurótico, ele não ataca mais do que 10% das pessoas no mundo. Como eu disse sobre a ansiedade na outra aula, que 10 pessoas sofrem de ansiedade, 10% das pessoas sofrem de ansiedade aguda e as demais não. Então esse medo também neurótico, ou esse medo patológico, esse medo agudo, também ele pega um contingente menor de pessoas. O medo patológico é consciente. Então, um tipo de medo patológico consciente. Eu sei do que eu tenho medo. É a cobra, é a água, é dirigir o carro, é o escuro, é a aranha. Eu sei do que eu tenho medo. Portanto, é um medo patológico consciente, certo? E o terceiro tipo que eu quero assinar aqui, no qual, como eu já disse, eu vou me ater um pouco mais, é os chamados medos inconscientes. Medos inconscientes, como diz o próprio termo, eu não sinto o medo, eu não sei do meu medo, eu não tenho noção do medo, ou a não ser em raras situações, depois de algumas coisas. Então eu quero dar uma olhada aqui sobre a questão do medo inconsciente, porque nós temos que ter presente que esse tipo de medo, o medo inconsciente, sim, ele é quase que um genérico, ele é universal praticamente neste mundo humano. Não por questão de sanidade, de naturalidade. Ele acaba sendo um fenômeno cotidiano da maioria esmagadora das pessoas, pelos acontecidos, pela estrutura familiar, pela educação, pela cultura social, pela educação social, por uma série de fatores, certo? Então, nós podemos ser, sim, portadores de um medo inconsciente que se manifesta de muitos modos, de um modo muito indireto e também direto, certo? Medo é inconsciente. E esse medo inconsciente, gente, esse medo inconsciente, para dar um pouco uma ideia inicial aqui, é o grande responsável pelo não crescimento de tanta gente. Nós temos muitos argumentos pelos quais nós não abraçamos uma estrada. Nós temos muitos argumentos pelos quais nós não fizemos um negócio. Temos argumentos pelos quais nós não abdicamos de uma situação cômoda ou conservadora. Isto é, nós temos muitas defesas, justificativas, racionalizações que nos salvamos diante de situações que nos fariam crescer. Nós não ousamos, como eu falei na aula da ansiedade, nós não queremos a novidade. Nós não optamos pela novidade, nós optamos pelo cômodo, pelo conservadorismo, pelo já certo, pelo já conhecido. E o que se esconde por trás disso? No fundo se esconde o medo. Misturado com outras coisas, temperado com outros temperos, mas existe o medo inconsciente. E não é tão inconsciente assim. Bastaria fazer um pequeno passinho à frente que você dá conta que você tem medo. Só que as defesas, as negações, as justificativas não me deixam eu pensar que eu tenho medo. Então eu vivo como se não tivesse o medo, eu vivo como se não tivesse realmente essa variável em mim, somente em situações bem pontuais que eu admito que eu não gosto, não desejo, não tenho medo, né? Mas fora isso, nós nos compramos, nós aceitamos com sem medo. Então esse medo inconsciente, que ele vai ser aberto de um modo muito amplo e profundo num outro momento, esse medo inconsciente é o grande responsável por infinitas faltas de crescimento, de sucesso, de realização e de riqueza. Nós sabemos que uma pessoa que consegue resultados diferenciados em alta escala e superiores, econômicos, de saúde, de realização, de autorrealização, de felicidade, ele ousa. Ele tem os pés no chão, mas ele desafia. Ele é ousado, ele tem iniciativa, ele é destemido, certo? Então, o medo inconsciente que estou falando aqui, pouquíssimo tratado, pouquíssima literatura sobre esse campo específico que estou tratando aqui. Ele é, na verdade, o grande vilão de pobrezas, de insucessos, de insatisfações, de não crescimento, de não ganho econômico e de tantas outras coisas que nós poderíamos alcançar. Temos o potencial, temos as condições, mas não alcançamos. Então corremos o risco
de passar uma existência 80, 90, 100 anos, nos privando e não obtendo algo possível, muito desejado e que realizaria muito, certo, gente? Então a questão a se perguntar aqui é quais são as fontes deste medo inconsciente, que ele se mistura um pouco com o medo consciente das fobias e do pânico e de outros medos agudos. Isso é, quais são as fontes desses medos que podem estar realmente prejudicando, limitando, impedindo tantas coisas boas que nós podemos e temos o direito de viver. Quais são as fontes? Eu tenho estudado profundamente, pesquisado este campo há muito tempo e, sobretudo, com a minha vida, eu tenho observado muito, porque, honestamente, eu às vezes me pergunto onde é que eu tenho medo. Eu não encontro medo. O medo providencial, sim. Mas o medo, então, é uma pesquisa que eu faço há muito tempo, com muitos clientes. Eu pergunto, mas por que você não fez esse negócio? Por que você não tomou essa estrada? Por que você não deixou o casamento já que estava falido há 10 anos? No fundo, sabe o que a pessoa me responde? Porque eu tinha medo. Medo de como meus pais iam reagir. Medo de como a família dela iria me criticar. Medo de não ir bem naquele negócio. Medo de perder o que estava certo por um duvidoso. Então nós temos, na verdade, um cabedal de coisas aqui, por exemplo, para dar essa aula, de uma experiência de 4 décadas profissionais, além de estudos paralelos que sempre foram feitos. Eu estudo todos os dias. Não só nos livros, mas muito mais com meus clientes e com a minha vida, certo? Então, nas fontes do medo, para dar uma ideia, eu vou enumerar 8 fontes do medo, 8 origem causal do medo, e vou comentar 3. Não dá tempo aqui, certo? Uma das fontes que eu não vou comentar é os instintos bloqueados, que ela é muito importante, certo? Porque quando eu bloqueio um instinto, digamos que eu bloqueio a sexualidade, porque a cultura, a educação bloqueou, eu posso não ter medo da sexualidade, mas tenho medo do gato, tenho medo da cobra. Então eu desloco um bloqueio num campo por um objeto substituto que não tem nada a ver. Então uma das fontes do medo é o bloqueio, a destruição dos próprios instintos. Não vou comentar aqui. Outra situação que é uma fonte do medo muito interessante são as chamadas situações traumáticas. Porque uma criança, por exemplo, ou não tem um ego formado, não tem um eu forte, é débil, é sensível. Então tem tantas coisas nesse universo da infância, do convívio familiar, escola, sociedade, e tantos acontecimentos que podem realmente marcar profundamente e, de acordo com o cunho do acontecimento, instaurar por um trauma uma forma de medo, de ansiedade, que eu disse na outra aula que andam sempre acasaladas, né? Medo, ansiedade e insegurança. Uma forma de medo por um trauma que às vezes é difícil você diluir, é difícil resolver. Então existem as situações traumáticas que também passam batido aqui, porque cada uma dessas aqui já tem aulas globais gravadas só num desses campos, certo? Vocês vão ser informados. A terceira fonte do medo são as chantagens sofridas na infância. Chantagem sofrida na infância. Essa eu vou retomar em seguida e vou comentar. Quarta fonte do medo são acontecimentos desastrosos, mortes no histórico da vida da pessoa, que é um pouco diferente do que as situações traumáticas, tá? Então, por exemplo, uma pessoa estava muito ligada à avó, certo? Muito ligada à avó. E a avó morreu de um modo muito estranho, de repente, num homicídio, ou num acidente estranho, e esta pessoa ou presenciou, enfim, sofreu efeitos colaterais que realmente instauraram dentro alguma coisa estranha. Então, os acontecimentos desastrosos por morte no histórico de vida da infância e adolescência é uma fonte de medo muito forte.
E o quinto ponto que eu vou analisar em seguida, conviver com pessoas portadoras do medo. Tá? A sexta causa do medo, causas profundas, é o medo acionado e amplificado pela notícia, pela mídia, pela informação, pelo noticiário, pela multimídia universal que temos hoje. Também não vou comentar isso aqui, certo? O sétimo tipo de medo, fonte de medo, né? Estamos falando de fonte de medo, é a manipulação mental por induções de imagem de pensamentos negativos. Indução mental por indução de imagens e pensamento negativo. Essa é a fonte prioritária, determinante, que é o medo de todos os medos, certo? Quem não resolve esta fonte, quem não compreende essa fonte, que não é difícil compreendê-la, mas é preciso realmente fazer um funil. Nós chegamos lá no ponto base, o que existe por baixo dos bastidores de todos os medos. Se a pessoa não faz esse afunilamento de consciência e de tomar decisões, ela não resolve. Então, as manipulações mentais, por intuições de pensamentos, de memórias, de imagens negativas, é a fonte por excelência do medo, certo? E a oitava fonte do medo é a hipergratificação, o mimo nas crianças e nos adolescentes. Então eu vou escolher de comentar com vocês 3 dessas aqui de um modo um pouquinho mais aberto, certo? Essa é a primeira que eu vou comentar, chantagens sofridas na infância. Nós temos uma cultura educacional, por parte do pai, da mãe, dos avós, dos familiares e dos professores também, em grande parte, ainda muito longe de ter um posicionamento realmente com postura, com conteúdos, com historietas, que realmente não implique em repressão, em inibições, em imposição de medo numa criança. A criança é um mundo aberto, ela é um mundo livre. A princípio ela não teme de nada. Ela brinca com as ondas do mar, como está brincando com um copo d'água, ela pode brincar com a cobra, ela pode brincar com qualquer coisa. E a função dos adultos é realmente de prevenir, de precaver, de educar aquilo que deve ser educado. Mas o que acontece é que existe 1 milhão de chantagem feita ingenuamente pelos pais e pelos familiares. Chantagem de todo tipo. Chantagem assim, que são cruéis. Olha que lá tem o bicho-papão. Para a criança não existe o bicho-papão. Para a criança não existe o perigo lá. E, de fato, ele não existe. Inclusive, o adulto sabe que ele não existe. Mas olha o bicho-papão, olha... Por quê? Porque você não pode desobedecer a mãe ou o pai. Porque você não pode sair das minhas regras. Porque você não pode sair do meu jogo. Porque você não pode me perturbar. Então, eu vou ter que criar um estratagema aqui para que você fique aqui por perto. Mas insisto uma vez, 2, 10, 20, que lá tem o bicho-papão, ou outras asserções assim, olha que lá tem o velho que te leva embora, o velho do saco que te leva embora. Olha que lá tem um monstro. Olha que de noite o bicho, se tu não te comportar bem, o bicho te pega. Enfim, eu não vou citar aqui, porque todos nós sabemos N situações que são usadas, que são históricas, que são conhecidíssimas, e outras inventadas de improviso, que, na verdade, os adultos usam de um modo ignorante, de um modo ingênuo ou de um modo perverso, certo? Que não temos o tempo de esmiuçar as questões, porque por que um adulto que se diz sadio usa coisas que ele sabe que pode fazer muito mal a uma criança de um modo perverso, certo? E a questão aqui é que essas imagens, essas informações feitas com afetividade, seja afetividade amorosa ou agressiva, feita com amor, seja um amor protetivo ou um amor possessivo, essa série de estratégias, ela vai instaurando dentro da pessoa um universo de medos. São informações, são imagens, certo? São conteúdos que eles vão pulsar proibição, risco, perigo, doença, perda, assalto. Então nós
se cria por chantagem desnecessariamente dentro da criança e do adolescente um universo que depois ele tem a sua força, ele tem o seu peso, ele tem a sua autoridade. E o que vai acontecer com esse universo que está instaurado dentro? A pessoa, como jovem, ou como adulto jovem, ou como adulto, ela é uma pessoa que pensa 10 vezes antes de fazer uma coisa. Porque existe uma informação escondida que eu não lembro, que me constituiu um freio. Eu freiei lá, eu me omiti lá e me omito agora. Eu não ousei lá, eu não desobedeci lá, eu não desobedeço agora. Quer dizer, antes existia a mãe, o pai, o avô, a avó, o tio que dizia é proibido. Hoje sou eu que me autoproíbo de um modo automático, certo? Então, este lastro de informações, que é um capítulo do medo enterrado dentro da pessoa, ele pode te frear num monte de iniciativas, de decisões, de escolhas que você as faria tranquilamente se tivesse sido educado de um modo diferente, mas não a faz, porque você foi educado, foi preparado, foi treinado a não fazer, certo? E que você hoje diga que aquilo lá é passado, não te adianta nada, aquilo lá está dentro de você, que você lembra ou não lembra. Então é um dos grandes freios do crescimento, da expansão, do sucesso, da autorrealização e de tantas coisas. Essa é uma das bases das 8 que eu coloquei aqui. Então, depois nós podemos, no final da nossa aula aqui, que é curtinha, né? Podemos conversar sobre a solução, de como solucionamos esses problemas, certo? Então, essa fonte que comentei agora, a chantagem sofrida na infância e na adolescência, é muito grave. Ainda que pareça leve, e que pareça tanto para o pai e a mãe, quanto para a criança ou adolescente, que passou. Não passou, não. Escreveu um capítulo do teu livro importantíssimo que é difícil de ser apagado. Você pode apagar, mas não é bem assim, tá? E a outra fonte do medo que eu quero conversar com vocês aqui é uma fonte muito estranha, é muito desconhecida, por sinal, e literatura científica tem pouca, mas tem. Ainda que não esteja ainda abertamente no mundo inteiro, certo? Mas existem livros, até livros antigos, de vários universos culturais que falam desse tema aqui, só que nós adotamos meia dúzia de livros no mundo e ficamos um século em cima daqueles e o resto como se não existisse, certo? Então a outra fonte que eu vou comentar aqui é conviver pessoas frustradas, portadoras de medo. Observe um detalhe, que muitas pessoas com grande potencial, senhores e senhoras, homens e mulheres, não realizaram o seu projeto. E muitos não realizaram minimamente e tinham um grande potencial. Não entro no mérito do porquê não realizaram aqui, porque não tenho tempo, certo? Mas nas aulas que estão gravadas está descrito ali, certo? Então, uma pessoa que frustrou seu projeto, um grande projeto, podia ser uma grande empresária, um grande líder, um grande político, um grande estadista, um grande médico, frustrou seu projeto. E se apegou, de repente, a cuidar dos filhos, a cuidar dos netos, a cuidar dos cachorros, a cuidar do gato, a cuidar de não sei o que, certo? Como compensação, como via de saída, como fuga. Um macro erro que se comete na vida, mas que existem as razões pelas quais se comete esses erros, tá? Então essas pessoas frustradas, que realmente frustraram o projeto e que hoje a maioria delas estão revestidas de pele de cordeiro, notem bem, a maioria desses frustrados clássicos que realmente amargaram a dor de não realizar o projeto, eles são pele de cordeiro. Então eles são pródigos ao neto, pródigos a um filho, pródigos aos outros, pródigos à sociedade, pródigos a tudo. Mas eles têm a frustração. E eles carregam dentro um medo terrível. É um medo, realmente eu disse o termo, terrificante, terrível, certo? Só que é oculto. Eles sentem o medo. Eles sabem que tem medo. O medo não é inconsciente. O medo é consciente também, certo? E nem pensar. Portanto, observem que essas pessoas, e não são poucas, hein? Disfarçadas, que às vezes reza o dia inteiro, tá? Faz a caridade o dia inteiro. Essas pessoas podem estar dentro de um reduto
familiar amplo, um clã familiar até de N pessoas, onde alguma das pessoas do clã familiar, por ligações específicas a esse tipo de pessoa, não é aleatório não, ela sofre por transferência, por informação semântica, por informação mental, por informação energética, ela sofre a transferência do medo. E ela vive esse medo como um terror próprio. Enquanto ela não entender o assunto, enquanto ela não se conscientizar do que está acontecendo, enquanto ela não mudar a postura nessa relação mais profunda, o medo não desaparece. Tá? Então essa é uma das fontes do medo muito cruel, de extrema importância e que não é comentada, não é conhecida e nem é orientada. Porque muitas vezes a vovó, que é a mais bondosa, pele de cordeiro, é a que mais cuida do menino medroso, certo? E sem ela saber, porque ela não sabe disso, que talvez, e que certamente é, ela a fonte do medo. Mas não é que essa pessoa tenha culpa, porque essa pessoa vive uma desgraça interna, certo? Ela vive um problema grave. Então, como é que nós podemos ajudar essa pessoa talvez a placar um pouco os medos, para que ela possa realmente ter uma outra vertente de vida para viver bem. Então, essa é uma fonte dos medos muito, muito interessante, certo? Gente, como eu prometi que a minha aula não vai ser longa, certo? Eu vou comentar rapidamente um outro tipo de medo aqui, muito interessante, mas vai ser breve, tá? Porque também não quero roubar muito tempo de vocês. Que a outra fonte do medo muito interessante e estranha é a hipergratificação e o mimo que se faz com as crianças e os adolescentes. Hipergratificação, excesso de mimo, certo? Cada um de nós, nascemos com uma força própria fantástica, certo? Uma força natural, um potencial natural de altíssimo nível. Só que quando você é hipergratificado, substituído em tudo, mimado em tudo, por amor, por carinho, por afeto, por ignorância, por perversidade também, mas mais é por ignorância, certo? E outras coisas a mais. Hipergratificação vai, na verdade, bloqueando a minha força. Vai bloqueando. Por quê? Porque eu não exercito, porque eu não sou colocado à prova, porque eu não sou requisitado a me fazer presente no momento que devo estar presente. Isso é, eu não sou exercitado a enfrentar. Eu não sou exercitado a experimentar. Eu sou sempre apaziguado. Eu sou sempre poupado. Eu sou substituído. Na hora de eu temperar-me como um cara capaz, o pai me substituiu. Na hora de eu temperar-me como um cara que ousa e desafia o medo, a mãe me substituiu. Na hora de eu experimentar-me sozinho, onde eu queria saber como são as coisas, não me deixaram, porque me mimaram, porque me pouparam, porque etc, etc. Então, esta fonte do medo aqui, o mimo e a hipergratificação, é perversa, é terrível, e não se trata disso em lugar nenhum. Então, observe, esse tipo de pessoa, que vai ter um grande potencial, vir a ser inclusive um grande arrogante, um grande prepotente, um grande ditador, certo? Porque ele foi mimado. No fundo, ele é um medroso. Então, ele tem a arrogância, mas... E como ele tem o medo oculto, ele reage com agressividade. Há toda uma dinâmica a ser entendida aqui. Só que aqui eu vou meter simplesmente essa pessoa. Porque na hora que eu tinha que me experimentar para jogar fora o medo, eu fui substituído. Então, eu não sei o que é enfrentar o perigo. Eu não sei o que é enfrentar a coisa para sentir o medo e vencê-lo. Eu não tenho essa cultura, eu não tenho essa psicologia, eu não tenho essa experiência. Portanto, eu sou uma pessoa portadora de limites terríveis, de freios terríveis que se chamam medo. Ainda que sejam cobertos com cobertas de ouro afetivo, eu tenho medo. E eu tratei muitas pessoas nos campos que estou falando aqui. Porque eu tenho 4 décadas de experiência profissional como psicólogo, como psicoterapeuta, como consultor de empresa, como mentor, certo? Estou na ativa 100%. A hipergratificação é um quadro
difícil de ser resolvido. Não é que não se resolva. É mais difícil resolver a hipergratificação do que o rejeitado, certo? Então, é isso que acontece, certo? Então, agora, comentei esses 3 pontos, muito de leve, né? Eu quero deixar aqui um convite para vocês, porque o último ponto da minha aula aqui é como é que nós resolvemos isso? Qual é que é a solução dos nossos medos? Existe a solução ou não existe a solução? É óbvio que existe a solução dos medos, é óbvio. Totalmente existe a solução. Se é fácil ou menos fácil, depende de cada um. Eu vou comentar 3 situações aqui genéricas e vou remeter a vocês a uma solução total, certo? Primeiro que na nossa força original não existe o medo, a não ser o providencial que eu falei antes. Na nossa essência, no nosso em si da vida, não existe o medo. Nós somos um projeto de coragem, de força, de determinação com ausência de medo, certo? Então, é esse o primeiro ponto. Segundo ponto, cada um deve fazer uma verificação muito pontual do que ele tem medo. Tu quer resolver o medo? Tu quer resolver? Saiba que você, na tua natureza, não tem medo. E segundo passo, você faça uma verificação pontual e escreve. O que você tem medo? Desenha, contorne, em todos os sentidos. Faça uma verificação profunda. Do que você tem medo? De empreender, de andar sozinho, de dirigir carro, de ganhar dinheiro. Do que você tem medo? De ser feliz? Faça uma verificação profunda e tenha consciência dos teus medos. Se você não tem consciência do que você teme, como é que você vai resolver os teus medos? Não pode, certo? E o terceiro comentário aqui sobre a solução é: nós temos que então buscar, de um modo muito inteligente e de um modo metodológico, buscar acessar a nossa essência, buscar acessar a nossa inteligência íntegra e pura. Buscar acessar a nossa alma, se quisermos. Eu preciso acessar o meu em si, a minha essência. A essência não é portadora de medo. Quando eu começo a acessar a minha verdade, os meus instintos positivos, o meu mundo realmente de força, não existe o medo. E eu sou testemunha disso. Não existe o medo, certo? Não existe mesmo. Agora, o pouco que foi dito já dá para vocês algum alento, certo? E eu deixo para vocês o convite para conhecerem. Agora mesmo você pode baixar esse curso, que se chama Medo e Ansiedade, certo? Onde você vai encontrar milimetricamente descritas as causas do medo, os mais variados tipos de medo, as causas da ansiedade, as mais variadas ansiedades, frente às situações que elas aparecem, tá? E sobretudo você vai encontrar de um modo muito, muito preciso todos os medos que te impedem de crescer, que te impedem de ganhar dinheiro, que te impedem realmente de ser uma pessoa que se autorrealiza. Então, o curso A Coragem das Águias, Medo e Ansiedade, está disponível para você, se quiser conhecê-lo, certo? E ali você vai encontrar a especificação dos 8 pilares que eu falei aqui, que eu só comentei 3, né? Instintos bloqueados, situações traumáticas, acontecimentos desastrosos, o medo acionado pela mídia e amplificado, a manipulação dos medos mentais, que é a coisa mais importante que existe saber. Ali no curso eles estão, na verdade, abertos, porque são inúmeras aulas, são inúmeras aulas pontuais, que você pode realmente resolver integralmente os teus medos. Você já imaginou o que significa você ter uma vida sem medo? Ter uma vida sem insegurança? Ter uma vida sem ansiedade? Não é utopia, não. Nem é difícil. Difícil de curar um grande neurótico. Difícil de curar um psicótico, certo? Que tem medo, ansiedade e tudo mais. Mas uma pessoa normal como você, pessoa dita normal, sadia, é 2 toques. Só que você vai ter que ter o conhecimento específico. Vai ter que ter o ponto específico. Vai ter que ter a cultura específica. E o curso te dá já grande parte disso que eu estou te propondo. Então, é um convite, certo? É uma grande possibilidade. Clique no botão que está ao teu redor ali. Saiba mais através das informações, não saiba mais. E vem comigo. Escreve. E se você quiser, eu te ajudo depois num trabalho individual, pontualíssimo, com pouquíssimas sessões,
dar os últimos tabefes no medo e na ansiedade que sobra. Mas o curso, se você quiser mesmo, se você quiser te puxar, o curso dá tudo. Não precisa da minha assessoria. O curso te dá tudo, se você quiser realmente pegar pesado e ir a fundo. E sozinho, você pode resolver o teu problema. Valeu, gente. Um grande abraço. Até um próximo encontro.